Olá pessoal, boa tarde, vamos entrando. Se estiverem me ouvindo bem, tendo com áudio bom, por favor dá um joinha. Beleza? Olá pessoal, boa tarde, vamos entrando. Se estiver com áudio legal, por favor dá um áudio, a imagem, dá um joinha, por favor. Beleza, obrigado Daiane. Joia Primota, obrigado também. Daqui a pouquinho a gente já começa nossa live, deixa só a Catiane entrar e a gente já começa. Legal, sejam bem-vindos. Já de antemão já avisar vocês que essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, que é Movitape Oficial, e lá tem salva todas as nossas lives, já desde a primeira. Essa é a nossa, se eu não me engano, a 17ª live. Então estão todas salvas lá, então tem um conteúdo bem bacana. Então acessem lá que todas as lives estão lá. Então só aguardar um pouquinho, a doutora Catiane, assim que ela entrar, a gente já divide a tela aqui e já começa o nosso bate-papo. Beleza? E caso vocês tenham perguntas sobre ozonioterapia, bandagem, tudo, já vão anotando aí que da metade para frente da live a gente vai estar respondendo as perguntas que já mandaram para a gente previamente e também as que vocês tiverem curiosidade, quiserem perguntar, a gente vai estar respondendo também. Então a gente estou só no aguardo da doutora Catiane entrar. Assim que ela entrar aqui, eu já chamo ela. Deixa eu até ver por aqui. Ele mandou uma mensagem, acho que ela já deve estar entrando. Vamos lá. E quem está online aqui já assistiu alguma live nossa? Se tiver, dá um ok. O que estão achando? Caso tenha alguma sugestão de tema, pode passar para a gente. Ó, a doutora Catiane acabou de entrar, já vou chamá-la. Vamos lá. Vamos lá. Joia. Olá, Catiane, tudo Olá, bem? tudo bem? Tudo bem. Então já tá me ouvindo bem? Tá com o áudio legal também, a Tá tudo bem imagem? aqui. Assim tá ótima também. Tá alto e bom som e a imagem tá super clara. Ótimo, perfeito. Ai, que legal. Antes de mais nada, queria agradecer aí a sua disponibilidade para a gente estar fazendo essas lives, porque a ideia dessas lives que a gente está fazendo, nós da Movitape como marca, não é, a ideia não é nada comercial, e sim a gente está compartilhando conhecimento, informações relacionadas à bandagem para o público da saúde. Então, acho que está sendo super interessante essas lives que a gente está fazendo. Tem muitos profissionais interagindo, conhecendo de várias áreas que podem estar usando bandagem também. Então está sendo bem bacana. Então eu queria te agradecer ali, com certeza vai engrandecer as nossas lives aí no seu tema. Eu agradeço pelo convite, né? E eu também acho muito interessante a gente fazer essa live, porque a fisioterapia em si ela anda crescendo muito e as abordagens elas estão show de bola, sensacionais, que podem engrandecer o nosso trabalho, né? Com certeza. Não, vai ser bem bacana. E é um assunto que a gente vai abordar hoje, que é os benefícios da bandagem em conjunto com a ozonoterapia. Até dei uma estudada antes da gente estar fazendo essa live. A ozonoterapia está começando a ser divulgada agora, tendo mais profissionais usando. E pelo pouco que eu li, assim, os resultados são excelentes, né? E pelo que eu vi, você é super especializada no assunto. Eu acho que vai ser excelente o nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer o seu convite, né? Gostei muito, fiquei muito feliz com o seu convite e é uma maneira verdadeira da gente poder divulgar o trabalho da ozonoterapia. Com a bandagem elástica, a gente tem resultados aqui incríveis, que eu acho que pode ser um arsenal muito grande para esses profissionais que estão começando, abrir uma visão para os atletas, para as pessoas que têm lesão, porque a gente tem um resultado de forma globalizada.
Certo. Não, legal. Então, vamos, o pessoal já está entrando. Vamos começar. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falar quem é a Catiane, qual é a sua experiência, tudo para o pessoal estar te conhecendo. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Catiane Magalhães, eu sou fisioterapeuta, né? Sou aqui de Rondônia, de Porto Velho. Eu sou especialista, sou pioneira em ozonioterapia no estado de Rondônia, de ozonioterapia, de terapia neural, e sempre estou fazendo as minhas abordagens juntamente com a bandagem elástica. Então, quando eu recebi o convite do Ricardo, que a gente tem uma parceria de bandagem, que eu sempre uso as bandagens da Mood V-Tape, há mais ou menos 2, 3 anos, os nossos resultados são excelentes. E quando ele me fez o convite, eu fiquei muito feliz, porque realmente os nossos resultados sempre têm um fundamento da bandagem. Eu sempre falo que a bandagem eu não largo, né? Porque a gente realmente, principalmente às vezes na estabilização, a gente tem resultados maravilhosos. Então, como a gente vai falar sobre a bandagem elástica e os benefícios da ozonioterapia, eu aceitei de imediato o convite para passar um pouco desse meu conhecimento para vocês. Ah, com certeza, vai ser ótimo. Quando eu comecei a divulgar o tema aqui, eu tive um monte de perguntas, elogios sobre o tema. Legal. Muita gente que não conhece, que não sabe, uma coisa que a gente acha legal a gente abordar com bastante detalhe aqui na nossa live, porque é um tratamento, eu não sei se é novo, mas não é tão conhecido entre as pessoas. Então, eu acho que a gente podia estar começando a... Oi, desculpa, pode falar. Ele não é tão novo assim, ele já existe desde a Primeira Guerra Mundial, né? Só que Certo. hoje o ozônio, ele por ser natural, ele trata mais de 250 tipos de patologia. Então ele vem crescendo muito no Brasil e os resultados são tão maravilhosos que cada vez as pessoas estão adquirindo mais, entendeu? O uso da ozonioterapia por não ter efeito colateral. Entendi. Legal. Então vamos começar a nossa live para trabalhar um pouquinho do conceito. O que é a ozonioterapia para o pessoal Então, entender, para a gente saber. primeiro a ozonioterapia, todo mundo sabe que é a camada de ozônio, né? Nós temos a ozônio na camada do céu, esse céu azul lindo aí que nós temos. E o nosso corpo também produz ozônio, né? Dentro das nossas células de corpo. E só que aí o que aconteceu? O ozônio ele era usado na Primeira Guerra Mundial para tratar feridas, e só que foi abolido. Foi abolido, né? E tiveram resultados maravilhosos. E o ozônio ele é gerado através de uma descarga elétrica de um aparelho, gerando o ozônio, que é um gás que ele é formado por 95% de oxigênio e 5% de ozônio, e extremamente terapêutico nessa base. Então, Certo. o ozônio ele trata mais de 250 tipos de patologia. Ele é anti-inflamatório, ele é aliviador, ele é fungicida, germicida, virocida. Então, assim, tem muitos benefícios o uso da ozonioterapia. Até na estética também ele é utilizado. Ah, legal. E tem alguma contraindicação usar Então, o ozonioterapia? propriamente dito, ele não tem uma contraindicação. Geralmente as pessoas Certo. têm um exame do nosso corpo, a G6PD, né, que é contraindicado, e o favismo, que é aquela anemia muito profunda. Aí é contraindicado. Legal. Mas o ozônio ele é extremamente natural. O ozônio é encontrado na natureza, o ozônio é encontrado dentro do nosso corpo. Então não tem como ele fazer mal. Já tem pesquisas que falam que até a água ela pode fazer mais mal do que o próprio ozônio. Entendeu? Porque Certo. a aspirina, saiu uma pesquisa na PubMed, que a aspirina tem 0,7% de efeito colateral. O ozônio tem 0,00001. Então, é uma terapia extremamente benéfica, eficaz, Legal. e com índice de efeito colateral praticamente zero. Ah, bem bacana. E me fala um pouco os benefícios da ozonoterapia e para que tipos de tratamento a gente pode estar usando a Olha, ozonoterapia. a ozonioterapia tem milhões de benefícios, mas vou falar deles principais e depois focando no que a gente está abordando aqui, né? Então, o Legal. ozônio, o que acontece? O que o ozônio faz? O ozônio, quando ele se junta com as propriedades químicas do sangue, ele vai potencializar aquelas substâncias químicas, os leucócitos, os macrófagos, né? Todas aquelas substâncias químicas, que isso vai fazer o quê?
vai melhorar a imunidade, vai aumentar o fator de crescimento, vai atuar como antioxidante. Então, assim, hoje a gente está num mundo que está falando de imunidade. E o ozônio, ele Certo. potencializa a imunidade. Ele é como uma vacina de imunidade. Então, ele serve para muitas coisas. Ele vai fazer oxigenação do tecido, ele vai fazer regeneração celular. Então, quando a gente fala de uma dor musculoesquelética, a gente pode fazer a utilização do ozônio para regenerar o tecido, fazer regeneração celular, muitas vezes recuperação articular, e aí a gente tem um resultado musculoesquelético, que eu acho que seja mais o nosso foco hoje devido à bandagem elástica, Certo. que aí a gente estabiliza depois com uma bandagem para potencializar o resultado. Ah, Mas se for entendi. falar um texto mais geral, o ozônio ele faz até o tratamento, não estou falando de cura, faz o tratamento do Sim, câncer, né, doenças crônicas, doença autoimune, doenças musculoesqueléticas. A entendi. patologia musculoesquelética. Certo. E, e a ozonioterapia, quais profissionais podem estar usando essa técnica? Olha, Ah, sim. Nós, fisioterapeutas, nós somos habilitados, né? O COFITO, ele é regulamentado para gente. Há pouco tempo foi regulamentado por enfermeiro, por farmacêutico. O único que não pode fazer ozonioterapia no Brasil é o médico, porque é o conselho que limita eles, entendeu? Mas no certo. mundo inteiro, tanto na Espanha, como na Itália, como na Cuba, que são pontos de referência de ozonioterapia, ele é feito por médico. Mas aqui no Brasil, porque muitas pessoas falam bem assim, ah, mas ozonioterapia é proibido. Não, não é proibido. Nem por fisioterapeuta, nem por dentista, nem por farmacêutico e nem para enfermagem. Ela é proibida para médico, porque aí é o conselho deles. Não tem nada a ver com a ozônio nem com a gente, que reage. Apenas isso. Certo, entendi. E para você trabalhar com essa técnica, eu acredito que tem que ter algum curso, alguma especialização, né? Não é qualquer profissional da área da saúde que pode já estar fazendo isso direto. Isso também é um toque que a gente teve assim em todas as lives, na questão de bandagem, que o profissional tem que estar habilitado para estar fazendo o uso desse método, dessa prática, né? Sim, sim. Existem as formações de ozonioterapia, né? A formação básica que você consegue encontrar aqui pelo Brasil. Tem a formação também avançada, né? Eu tenho uma formação básica e duas formações internacionais avançadas pela Espanha, né? E aí você vai se especializando e vai tendo os cursos, tem cursos avançados, os cursos básicos. Lembrando que a Certo. ozonoterapia, ela é uma técnica maravilhosa, só que ela é uma técnica complementar. Você tem que complementar, ou às vezes com a suplementação, ou às vezes com uma bandagem elástica, ou às vezes com uma terapia. E aí ela vai potencializar o resultado. Ela geralmente ela nunca é sozinha, ela é uma terapia complementar como todas as outras. Uma vai ajudando a outra que a gente tem resultados fantásticos. É, exatamente, isso virou um consenso entre todos os profissionais, assim, não adianta uma forma que vai fazer milagre, é um conjunto de tratamentos que vai chegar no objetivo que foi traçado pelo profissional, né? Isso, isso Ah, mesmo. legal. Até aproveitando o gancho aqui, tem até uma pergunta do Júnior, qual seria o pH do ozônio? Não sei se isso existe, se tem. O ozônio ele vai deixar o corpo mais alcalino, né? Porque ele vai fazer oxigenação das células. Ele entra fazendo a limpeza do terreno biológico. O ozônio ele trata a nível molecular, a nível de molécula, a nível micro, entendeu? Então ele vai fazer a limpeza do terreno biológico do paciente, fazendo a oxigenação celular, fazendo a regeneração tecidual. Então ele vai atuar em nível de molécula, em nível de terreno biológico. Certo. É até uma curiosidade minha. O ozônio, basicamente, o tratamento dele é para dor, para diminuição de dor, ou tem alguma outra frente assim que o ozônio trata? Ou ele, o Então, foco dele é dor? o ozônio, na realidade, ele faz o foco do ozônio é a limpeza do terreno biológico. Quando você tem um terreno Tá. biológico limpo, você não tem dor, você se previne de lesão, você tem uma imunidade, ele é antioxidante, então ele abre a cascata da cistocina, que é uma cascata anti-inflamatória do nosso corpo.
né? Ele Certo. vai atuar nos antioxidantes, nas células antioxidantes do nosso corpo. Então, ele faz aquela limpeza do terreno biológico, aliviando a dor, melhorando o bem-estar do paciente. Nossa, muitos fatores, problema intestinal, são muitas patologias que o ozônio ele consegue administrar. É uma terapia que as pessoas estão começando a estudar muito agora. O ozônio é germicida, virocida, fungicida. Então, os benefícios são muito amplos. Ah, legal. Vamos falar um pouquinho mais ainda na parte do ozônio. Você poderia dar alguns exemplos de tratamento que você fez com os pacientes, claro, sem citar nomes, mas o que o paciente tinha usando a técnica da ozonoterapia e qual o resultado que você teve? Então, como eu falei para você, vamos falar mais das partes musculoesqueléticas, que a gente atua muito com a bandagem junto, mas nós temos resultados Legal. maravilhosos. Já chegamos um paciente aqui com o ombro congelado, né? Então, ele chegou aqui, não levantava o braço, não levantava o ombro. E eu falei, vamos fazer essa aplicação porque a gente melhora a parte da regeneração celular, oxigenação tecidual. A gente melhora aquela vascularização. Logo em seguida, a gente entra com a bandagem atuando na parte sensório-motora. E a gente teve resultado que no outro atendimento o paciente levantou o braço a 180 graus. Então, assim, o resultado é extremamente fantástico. Outros casos que a gente tem aqui dentro do consultório, pacientes, eu tenho muito corredor, muito atleta, e a gente faz o quê? A gente melhora a energia da célula daquele paciente, né? Para ele ter mais vigor, mais força, previne ele de lesão. E aí a gente estabiliza as articulações dele, trabalhando na prevenção. E aí ele vai correr, vai fazer as atividades físicas. Catiana, eu tenho um campeonato daqui 30 dias. Ah, então eu vou preparar você. Então, a gente melhora o terreno biológico do paciente, a gente faz a oxigenação das articulações, dos tecidos, das células, né? Melhora o fator mitocondrial dele, as células mitocondriais para melhorar a energia. Ele vai, treina, sente um bem-estar muito grande, melhora o metabolismo, a gente acelera o metabolismo. Então, a gente vai trabalhando em cima dessas áreas e a gente estabiliza as articulações para não ter perigo de lesionar e os resultados são fantásticos. Tem um paciente que ficou com uma semana falando, Catiane, eu tenho uma maratona para ir, me ajuda. E a gente começou a tratar com bandagem elástica, ozonioterapia, e logo em seguida cheguei para ela, e a competição era em São Paulo, eu ensinei para ela como que colocava a bandagem, ela estava com uma fratura de tíbia. Ela fez a meia maratona inteira sem sentir absolutamente nada com as articulações estabilizada com a bandagem elástica, mais o uso da ozonoterapia. Que legal, que bacana. Os resultados são excelentes mesmo. E questão para idoso, artrite, nas dores, a ozônio ajuda também? Sim, a ozônio ela tem artigos já falando que ela tem a capacidade de recuperar a articulação, ela faz a regeneração, né, articular. Então, já tem artigos falando sobre isso. Nós temos resultados também muito, muito interessantes aqui de artrose, de artrite, muitos mesmo, de artrite reumatoide. Nós também temos resultados, porque o ozônio, ele atua tanto local como atua de forma sistêmica. Existem vários tipos de aplicação de ozônio. Aí você vai ver qual que é cabível para aquele teu paciente, qual a mais necessária para o teu paciente para poder chegar a um resultado. Se eu achar que eu tenho que melhorar aquele terreno biológico, que geralmente isso sempre acontece, eu melhoro o terreno biológico daquele paciente com ozônio de via sistêmica e também atuo na parte local da dor do paciente. Entendi. E os tipos de aplicação do ozônio, o que seria? Seria interna, externa? Quais os tipos que tem? Nós temos a intraarticular, nós temos a subcutânea, nós temos ventosa de ozônio, nós temos tem a autoemo, temos a sublingual, que são vias sistêmicas. Tem outras vias também. Eu tenho mais de 12 vias de ozônio. Aí tem que ver a necessidade daquele paciente. Ah, entendi. E a questão de cicatrização ajuda, por exemplo, uma operação de joelho.
a pessoa acabou de operar, tudo, o ozônio ajuda na cicatrização interna também? Muito, porque o ozônio, além, como eu já venho falando aqui, além dele melhorar a regeneração do tecido, ele vai fazer a regeneração celular, né? Então ele vai melhorar todo aquele terreno ali do joelho e ele libera a cistocina, que é a cascata anti-inflamatória do nosso corpo. Então, todos aqueles componentes químicos, para melhorar, anti-inflamatório, eles vão potencializar ali naquela região inflamatória. Ah, muito bacana, bem legal. E falando um pouquinho de bandagem, a gente já está há um tempo, até você já conosco, tudo, e algumas experiências assim com bandagem que você precisou usar, o retorno que teve, ou até algum caso não que não teve o retorno esperado, porque isso acontece também. Fala um pouquinho da sua experiência com bandagem. Então, a primeira experiência que eu vou falar é da minha mesmo, gente. Logo quando eu comecei a trabalhar, que eu era mais manual, eu comecei a sentir muita dor no meu polegar. E aí eu fiz vários recursos e não estava adiantando. E aí eu peguei e falei assim, hoje eu vou colocar uma bandagem de estabilização no meu polegar. Gente, foi uma única vez, usei só essa vez e não senti dor no meu polegar nunca mais. Não senti mesmo, né? Mas também nós temos outras experiências aqui. O paciente que usa bandagem no joelho e no ombro, ele não quer largar mais porque ele se sente seguro. Porque a bandagem, ela é uma coisa assim maravilhosa quando ela atua na estabilização. Então, eles se sentem muito seguros, eles já chegam para mim e falam, você vai colocar bandagem hoje em mim? Nossa, como eu me senti bem com essa bandagem, como eu dormi bem, porque às vezes a musculatura tá fraca, a articulação tá solta ali, e aí a gente estabiliza e a gente consegue um resultado maravilhoso. Porque a bandagem, ela não limita. Ela não limita. Ela consegue, na realidade, ela consegue limitar e você realizando todos os seus movimentos, sem fazer o estresse daquele processo inflamatório. Então, assim, o paciente ele se sente realmente super bem quando ele usa uma bandagem. Mas aí a gente, Catiane, mas como que usa essa bandagem? Como o Ricardo falou, tem que fazer um curso, porque a gente tem que saber quando é que a gente tem que relaxar o músculo, quando a gente tem que estabilizar o músculo, quando a gente tem que ativar o músculo. Então, assim, não é muito fácil usar a bandagem, a gente tem que sofrer. Sim. Inclusive, aqui com os meus fisioterapeutas, é uma coisa que eu sempre estou em cima deles. Porque é uma coisa que eu pergunto e às vezes fica meio assim. Então, assim, não é comprar, é se especializar para poder fazer uma boa aplicação. Porque uma boa aplicação de bandagem, você tem um resultado incrível e eu não abro mão da bandagem. Hoje eu tenho outros fatores aqui, que é a ozonoterapia, outros recursos que é a quiropraxia instrumental, que eu uso muito, mas eu não abro mão da bandagem porque realmente o resultado é excelente. Não, o resultado da bandagem é excelente mesmo. Você tocou num ponto que é crucial. Tem muitos profissionais que nos assistem, tudo, que tem que se especializar. Tem que fazer um curso. Não é porque você é só formado que você pode estar usando a bandagem. E eu, até falando aqui da minha parte na questão de venda do produto, eu evito ao máximo vender meu produto para o consumidor final. Sim, para um especialista. Porque hoje, se o consumidor final vai no YouTube, digita qualquer coisa, ele vai ver como é que é uma aplicação. Mas com certeza não vai fazer do jeito correto, ou vai piorar a lesão da pessoa, ou não vai acontecer nada e pior. Vai pôr a culpa na marca da bandagem que não deu certo do que ele gostaria de fazer. Então eu evito ao máximo, sempre orientando para pegando um profissional habilitado. Até nós profissionais, se a gente for assistir um YouTube, uma técnica não é simples. Não é. A bandagem elástica, a colocação da bandagem elástica de maneira efetiva, ela não é simples. Aí às vezes você fala assim, eu uso bandagem, mas eu não vi resultado. Você não usou da maneira correta. Porque se você usar a bandagem elástica da maneira correta, com certeza você vai ter um resultado. Até mesmo porque ela faz uma ligação sensório-motora. Ela chega lá no cérebro e fala, ali precisa vascularizar, ali está precisando de sangue, o cérebro entende e manda uma informação e a gente consegue um resultado super interessante. Então, por que o nosso resultado aqui é tão interessante assim? Por quê? Eu faço a oxigenação daquele tecido com ozônio, né? Deixo ali tudo vascularizando, coloco a bandagem, né? Então, eu já fiz a regeneração, já coloquei células novas ali,
processo anti-inflamatório já atuando. E aí, o que eu faço? Coloco a bandagem passa uma informação para o cérebro devolve, dizendo que ali precisa ser organizado, que ali precisa ser atuado de maneira benéfica para o poder anti-inflamatório da lesão. Certo. Eu estava até anotando aqui uma pergunta para não me perder aqui depois. Perguntaram se pode estar usando a ozonioterapia em feridas. É Ou maravilhoso. só... Ah, legal. É maravilhoso. Inclusive, o ozônio, ela nasceu na Primeira Guerra Mundial quando ela tratava as feridas dos soldados. A ozonioterapia ela é tão linda que ela tem a capacidade de recuperar muitas vezes um pé diabético condenado à amputação. Eu tenho várias histórias aqui de pé diabético que o médico falou, vamos cortar, e eu falei, não, vamos cortar. E realmente não cortamos, o paciente está com o pé, como já teve acidente automobilístico, que o médico falou assim, tem que cortar essa perna, necrosou. Eu falei, não, nós vamos recuperar esse tecido, a perna fechou e o paciente está andando normalmente aí com o seu membro, não retirou. Então, assim, para a ferida, eu acho que nada nesse mundo é tão igual como a ozonioterapia. Que bacana. Diferente da bandagem, né? Que você não pode estar aplicando numa ferida e o ozônio sim, né? Em compensação, o ozônio, ele também faz uma drenagem linfática, né? Ele também tem esse poder de fazer a drenagem. E aí a gente pode potencializar com uma bandagem para drenagem. A gente potencializa. Tem paciente que chega aqui com hematomas no joelho, algum local. A gente faz o ozônio, faz a bandagem de drenagem. Quando ele volta pra gente, praticamente já não tem mais hematoma nenhum. É muito rápido. A gente consegue. Ah, que legal. Muito. Não, bem bacana. Então, eu acredito que até na área de estética, a ozônia deve ser bem usado, né? A gente teve 2 lives com profissionais da estética que usam bandagens. Eles trabalham muito a parte de drenagem, a parte para tirar o inchaço, tudo, com as bandagens. Eu acho que a ozônio também pode ajudar bastante, né? Sim, sim. A ozônio, ela tem um poder lipolítico, então ela faz a quebra da gordura, né? Além dela quebrar a gordura, ela faz a regeneração tecidual e regeneração celular. Se ela está fazendo a regeneração celular, o que ela está falando? Células novas. Células novas, ela vai atuar até no rejuvenescimento. E como ele é anti-inflamatório, um exemplo, celulite é um processo inflamatório, ele vai desinflamar aquela região. Hematoma, ele vai tirar. Então, assim, a gente sempre está associando alguma coisa. O resultado da estética na ozonioterapia é maravilhoso. Com 2 atendimentos, você já vê resultados na estética. Ah, que bacana. Porque hoje a ozonioterapia, ela enxerga a estética de uma maneira ampla, de uma maneira mais de terreno biológico. Ela atua de dentro para fora. Ela faz a limpeza do teu organismo e depois ela vai atuar para fora, podendo também aumentar o fator de eficiência da ozonioterapia. Certo. Não, bem bacana. Tem até uma pergunta do Júnior aqui, se o ozônio ajuda também agora com o Covid-19. Não sei se tem estudos, alguma coisa assim que pode estar auxiliando no combate. Gente, essa pergunta foi maravilhosa. A ozônio, ela trata tanto na prevenção, como ela faz o tratamento do Covid. A Itália e a Espanha já estão tratando os pacientes de Covid com ozonioterapia. Aqui no Brasil, nós já temos resultados de pacientes que se curaram com a ozonioterapia. Entendeu? Só que o que eu menciono aqui, que eu sempre friso com meus pacientes, não vamos deixar para usar ozônio depois que tem o Covid. Vamos trabalhar na prevenção, que quem se previne não adoece. Vamos melhorar a imunidade, entendeu? Vamos aumentar o poder da imunidade para que se a pessoa havia adquirido o Covid, ou ele não vai conseguir ficar, ou ele vai entrar de uma maneira que não faça tanto dano no organismo da pessoa. Por quê? Porque o terreno biológico daquela pessoa está extremamente oxigenado com a ozônio e as substâncias químicas do sangue também estão extremamente bem efetivas e tudo bem normalizado no organismo do paciente. Então, assim, o segredo do Covid com a ozonioterapia é trabalhar na prevenção, que quem se previne não adoece. Você vai ter energia, você vai ter um bom metabolismo. A ozônio é uma vacina de imunidade. Então, assim, é muito interessante você trabalhar na prevenção
Porque, infelizmente, se você, um exemplo, foi entubado, a gente não pode entrar no hospital para fazer ozonioterapia em você. Aí, infelizmente, você vai perder a oportunidade de ficar bem. Então, o interessante mesmo é você trabalhar na prevenção para que, se você pegar o Covid-19, um exemplo, você não venha a adquirir aquele Covid com tanta intensidade de precisar ser entubado ou até mesmo ser assintomático. Certo. Não, bem bacana. Então, a Ozônios pode trabalhar bem o preventivo também. Você não precisa estar tendo alguma lesão, alguma necessidade. Sei lá, posso colocar na minha rotina fazer aplicações de ozônio para me manter imune, né? Sim, você vai fazer uma ótima escolha de vida quando você faz ozônio, que ainda vai ganhar de benefício o rejuvenescimento. Porque o Sim. ozônio ele trabalha no rejuvenescimento, no bem-estar, então, assim, a imunidade. Então, assim, são tremendos os benefícios de verdade. Olha que bacana. E uma dúvida minha também, na condromalácia a ozônio ajuda? Porque tem É, esse tabu, né, de regeneramento de cartilagem, uns têm uma linha que você consegue regenerizar, outros são bem céticos nisso, não tem como regenerizar a cartilagem. Qual a sua opinião sobre a ozônio então, a nesse ozonioterapia, dado? assim, na realidade, a condromalácia, a gente não pode esquecer do fortalecimento. Ela é fundamental para o Sim, paciente, né? Mas aqui, nossos pacientes de condromalácia, eles ficam totalmente sem dor. Se a gente, certo. eu não fiz uma pesquisa e nenhum estudo para saber se regenerou aquela cartilagem. Por exemplo, o paciente chegou aqui comigo com dor, a gente fez ozonioterapia, eu não fiz um exame após para saber se a gente conseguiu regenerar. Eu sei que os resultados para joelho no ozônio eles são muito rápidos. Então a gente Certo. faz o ozônio no joelho daquele paciente, a gente estabiliza com a bandagem ou então faz aquela bandagem de condromalácia que a gente ativa quem está fraco e inibe quem está lá muito rígido e hiperativado e estabiliza o joelho. Essa bandagem para condromalácia, ela é fantástica. Porque a gente Certo. sabe que existe um desequilíbrio muscular na condromalácia e a gente, quando atua na bandagem, ativando quem está fraco, inibindo quem está forte e estabilizando aquelas articulações. Eu já cheguei paciente que chegou para mim e falou assim, eu quero fazer uma bandagem de condromalácia, eu fiz. E ela falou, Catiane, o que eu faço para não tirar isso nunca mais do meu joelho? Há anos eu não corria na esteira e eu tô correndo na esteira. Que delícia, que sensação maravilhosa. Eu tô agachando, eu não agacho há anos. Então, assim, a bandagem, alguns recursos, ela consegue ter um resultado na hora. Então, e essa bandagem, ela é extremamente efetiva, a bandagem para Sim. condromalácia. Então, quando você usa uma bandagem de maneira correta e eficaz, com certeza a gente tem um resultado sensacional. Com certeza. Eu já ouvi vários casos, várias histórias, ainda mais de joelho, essa parte de condromalácia, o resultado é Muito. excelente. O ombro também, até ia comentar isso, o ombro, até tive uma ruptura do bíceps, no bíceps, eu usei bandagem, eu jogo vôlei e tudo, nossa, o alivio é instantâneo. Mas também é um tratamento, né? É mais uma ferramenta para o tratamento, para deixar claro que não é só pôr a bandagem. Você tem que trabalhar um fortalecimento, enfim, Hoje uma série de tratamentos, né? a gente tem uma briga, né, sobre bandagens, um aceita, outros não aceitam. Mas eu falo, gente, o que importa para mim são os meus resultados clínicos. E os meus resultados clínicos dentro do meu consultório são excelentes. E às vezes os meus pacientes chegam com essa argumentação para mim, mas você vê que tem gente que para fisioterapeuta que não acredita. Eu falo assim, gente, eu tenho resultados excelentes em relação à bandagem dentro do meu consultório, certo? Certo. Se isso não fosse benéfico, eu jamais iria estar investindo nesse material. E se eu invisto, é Claro. porque realmente eu vejo acontecer. Porque eu não iria investir em algo que não dá em nada. Eu não ia perder Sim. dinheiro em algo que não dá em nada. Mas os resultados são tão excelentes, tão maravilhosos, que realmente o meu consultório não fica sem. Não fica É mesmo. bem bacana. Não, legal. E fora que passa uma segurança para o paciente, né? Ele sabendo que está com a bandagem, além do tratamento em si dela mesmo, a parte psicológica do paciente, ele fica mais tranquilo, né? Eu estou com a bandagem, eu fico mais sossegado. Psicológica e física, viu, Ricardo? Sim. Porque, assim, o paciente que tem artrite reumatoide, que tem aquela deformação óssea, aquela artrose,
né? Então, assim, tá tudo muito solto e quando segura aquela articulação, que diminui aquela fricção, ele dorme, ele chega aqui, nossa, eu dormi, eu passei o dia sem dor. Então, assim, é maravilhoso no ombro, aquele ombro solto, que a gente segura aquele ombro. O resultado realmente é sem explicação, é muito bom de verdade. Não, com certeza. Tem até uma pergunta, até que você já respondeu, mas da Juliana, que acabou de entrar. Existe alguma contraindicação para o uso da ozonioterapia? Que você falou que é quase nenhuma, né? Isso, não tem uma contraindicação absoluta, né? Inclusive, existe a G6PD, que se a gente não tiver essa enzima do nosso corpo, é contraindicado fazer a ozonoterapia. Porém, a Espanha, que é um dos polos de referência de ozonoterapia no tratamento de câncer, ela não dá mais importância para a G6PD. O paciente não precisa ter G6PD para poder fazer. Mas a gente aqui no Brasil, para poder se precaver melhor, a gente pede a G6PD, né? Se tiver tudo bem, a gente faz. E a outra que também não é uma contraindicação absoluta, que é o favismo, né? Que é aquela anemia muito forte. Então, a gente tenta melhorar uma medicação, alguma coisa, aquela anemia, para o paciente começar a fazer a ozonoterapia e aí poder receber os benefícios da ozonoterapia. Legal, teve até um relato aqui do Júnior aqui que você fez uma aplicação de bandagem no pulso dele e trabalhou também a ozônio, ele falou que o resultado foi excelente, né? Foi. Ele ontem, acho que foi antes de ontem, ele mandou uma mensagem, ele, nossa, eu tô muito feliz, eu tô batendo de novo, eu tô aparando, eu tô feliz demais, eu nunca achei que eu fosse ficar bom. E eu usei a bandagem nele, nós usamos, porque assim, como eu falei, meu tratamento é osteomioarticular, músculo esquelético, não tem como ficar sem bandagem. Todo mundo aqui vai sair com a sua bandagem para estabilizar, para evitar aquele uso excessivo daquela lesão que está inflamada, entendeu? E aí, quando você consegue realizar o seu movimento sem inflamar a articulação. E a parte muscular, o que seja, depende da necessidade. Joia, tem uma outra pergunta aqui também, que eu não anotei o nome, mas a ozônio ativa só na profilaxis? Profilaxia? Essa era a pergunta. Eu acho que veio quebrado o texto, deve ser na profilaxia. Isso. Não, o ozônio, ele tanto atua na prevenção, como eu já tinha dito, como ele atua também na parte do tratamento, né? O paciente chega aqui com, eu tenho câncer, eu tenho uma doença autoimune, então a gente vai atuar para que aquele paciente melhore. Eu tenho uma tendinite, eu tenho uma bursite, então a gente vai tratar. Por quê? O ozônio, ele libera a cascata da citocina, que é a cascata anti-inflamatória do nosso organismo, né? Então, ele vai atuar desinflamando toda essa região. E os componentes químicos do sangue, que são, às vezes, a nossa defesa do organismo, nosso fator anti-inflamatório, também serão potencializados. Os nossos fatores de crescimento também serão aguçados com a ozonoterapia. Então, tanto na profilaxia, no tratamento, prevenção, tudo a ozônio, ela tem benefício. Entendi. E caso tenha algum profissional que esteja nos ouvindo e vai querer se especializar, como é adquirido a ozônio? Tem já vários locais aqui no Brasil que você pode estar adquirindo esse material? Sim, sim. Agora, nessa situação assim de Covid, está um pouco mais difícil, que a gente não está conseguindo viajar, né? Mas tem pessoas habilitadas para oferecendo o curso, e o curso acontece em vários locais do Brasil. Entendeu? Aí você entra em contato sobre a ozonoterapia, qualquer coisa alguém pode me adicionar, eu vou passando os contatos, né, para poder fazer o curso, que depois que acabar essa pandemia, aí os cursos voltam a acontecer dentro do Brasil. E também, eu não sei o Instagram dela, mas eu acho que a Karina, ela sempre traz curso internacional para cá. O ano passado nós fizemos um congresso internacional, onde vieram médicos da Itália, médicos da Cuba, vieram médicos que é referência em ozônio, o Dr. Juan Carlos, em ozonoterapia em tratamento do câncer, porque o tratamento no câncer com a ozonoterapia, ela dá longevidade, né? Diminui os efeitos colaterais da quimioterapia. O resultado da ozonoterapia em pacientes oncológicos é sensacional, são incríveis, é lindo de ver o resultado da ozonoterapia nos pacientes oncológicos. Entendi. E o tratamento a invasão é mínima, né? Sim, sim. Então, não tem um sofrimento, o tratamento.
Não, não. É super tranquilo, rápido, né? A via sistêmica que a gente mais usa é a via retal, que é uma das vias mais Certo. importantes. Então, assim, não usa agulha, nada, é tudo muito simples. 5 minutos, mais ou menos, a gente conseguiu realizar. Então, assim, é muito tranquilo e vai melhorar toda a questão celular do organismo. Entendi. E a aquisição desse produto é em lojas de materiais cirúrgicos, você encontra ou tem lojas especializadas? São lojas especializadas, né? Tem umas que são. A gente tem que ser criterioso para poder comprar o aparelho, porque tem uns que são autorizados pela Anvisa, tem outros que não são autorizados pela Anvisa, né? Hoje Certo. eu uso a marca que é considerada a melhor do Brasil, que é a Filoson. Então, assim, não troco. Não troco. Sim. Nem estou fazendo propaganda, eles nem sabem que eu estou Não, falando claro. deles aqui. Mas, assim, eu uso a marca deles e não abro mão dessa marca porque eu tenho certeza da eficiência desse aparelho. Certo. Tem que estar com os melhores equipamentos, os melhores produtos assim para você atender o seu paciente, né? Assim como eu não É o abro tipo mão da de Home Baby, né? investimento que tem que fazer. Não, obrigado, mas não, com certeza, mas o objetivo é esse, né? É o paciente em primeiro lugar, né? Sim. O Não, bem paciente, legal. o paciente sempre em Aqui, primeiro lugar. Pode falar. com certeza, o Kleber está perguntando aqui para falar sobre os benefícios do óleo ionizado. Gente, o óleo ozonizado, ele tem muitos benefícios, mas o óleo ozonizado ainda está sendo muito estudado. Mas, assim, temos benefícios incríveis que a gente sabe que a gente não sabe. Mas, assim, o ozônio, o óleo, ele serve para centenas de coisas. Tanto para regenerar, eu quero fazer uma regeneração, quero ficar mais nova. Então, você passa no rosto. Para melasma é muito bom, entendeu? Para fazer regeneração celular, às vezes você coloca uma gotinha na pasta de dente, você escova os dentes por ele ser bactericida, germicida. Então, assim, ele Sim, deixa os dentes bem lisinhos. Então, assim, é muito legal. Ferida fecha muito rápido com o óleo ozonizado, entendeu? Então, assim, tem tremendos benefícios que são estudados e os não estudados, né? Então, aquela feridinha na boca. Eu sempre digo que todo mundo deve ter um óleozinho na geladeira, tem que ter, porque, assim, os benefícios são tremendos, né? Para as mulheres que têm problema de candidíase, pode pegar um pouquinho do óleo, colocar numa seringa, fazer, injetar, no outro dia tá sequinha. Maravilhoso mesmo o resultado, por ele ser bactericida. Então, assim, é bem interessante usar o ozônio. Eu tenho uma paciente aqui que ela é alérgica a anti-inflamatório. E aí ela fez um clareamento no dente e ela ligou para a dentista dela, falou assim: doutora, pelo amor de certo. Deus, eu tô morrendo de dor no meu dente. Ela fez um clareamento. E aí a doutora falou: toma um anti-inflamatório. Ela falou assim: mas eu não posso tomar anti-inflamatório. E aí ela falou assim: caramba, a Catiane disse que você é bom com um monte de coisa, eu vou escovar meus dentes com esse ozônio. Ela escovou os dentes com ozônio, a dor dela passou. Então são coisas que a gente sabe, coisas que a gente não sabe. Eu falei: nossa, você tem que relatar isso aí, porque Entendi. assim, o óleo ozonizado ele ainda está sendo muito estudado, mas ele pode ser passado no Certo. cabelo, ele pode atuar até para constipação. Ele também, alguns são utilizados para constipação, você coloca umas gotinhas, você toma. Então, assim, nossa, é tantos benefícios que se a gente falar não cabe aqui na Que live. bacana. E esse óleo ajuda para escara também? Sim, Para porque como ele cicatrização? sim, sim, ele atua muito na ferida e muito rápido. Eu tenho uma paciente que a ferida dela, inclusive quando a gente pega esses pés diabéticos que estão condenados à amputação, a gente passa o óleo e vai regenerando, vai crescendo, porque é regeneração celular, regeneração tecidual, Sim. né? Então a gente tem todos esses benefícios do óleo ozonizado. Eu tive paciente que ficou com pé diabético, vai amputar. Eu falo, não, não vai amputar. E aí a gente consegue recuperar aquele tecido. Quando fica aquela ferida pequenininha, eu libero, dou alta e falo só óleo. Depois ele me manda foto e o pé está extremamente cicatrizado. Inclusive, eu tenho um áudio mudando um pouco de assunto, mas falando sobre o óleo Claro. ozonizado, de uma paciente que recebeu um óleo de alguém e ela falou: minha filha do céu, que óleo abençoado é esse que eu passei na minha mão e minha mão tá lisinha, regenerada. Eu nunca vi algo tão bom igual esse óleo. Eu quero esse óleo quando mande para São Paulo, né? Ela falou: só Sim. acredito.
Em São Paulo deve ter, com certeza deve ter alguém, mas ela ficou assim tão apaixonada, só que ela é de São Paulo, que ela quer Certo. ficar usando o óleo, porque realmente são inúmeros benefícios. Entendi. E esse óleo você encontra em que tipo de loja? Também é especializado que nem para os outros tratamentos ou o óleo é mais fácil de achar? Não, os óleos você vai achar nos locais que trabalham com ozonoterapia. A gente tem aqui para a gente vender, né, para os nossos pacientes, como também nessas lojas especializadas de ozonioterapia, você consegue comprar em sites especializados, assim, também de ozonioterapia, você consegue comprar o óleo ozonizado, mas aqui no consultório a gente também revende, porque a gente sabe que o benefício é ser igual e que se a gente não tiver o Legal. óleo ozonizado, a gente não consegue potencializar o resultado. Ele é perfeito. Entendi. Joia. E é bom que e é de fácil aplicação, né? Fácil Acredito que qualquer aplicação. pessoa pode estar fazendo tudo. É bem É, interessante isso. e assim, a gente faz a aplicação de ozônio aqui, o paciente ele tem tanto resultado que quando acaba o óleo dele, ele já fala, Catiane, acabou meu óleo, eu quero outro. Ele não fica sem o óleo ozonizado. Se você tem um fungo na unha, qualquer coisa, gente, que tem, você passa o óleo ozônio para espinha, gente, é maravilhoso. Você tá com uma espinha, você passa, no outro dia tá sequinha a espinha. Então, assim, é inúmeros e o óleo ozonizado, ele tá sendo estudado. A gente já tem inúmeros benefícios e mesmo assim ele ainda está sendo estudado, porque realmente é muito grandioso. Eu já tive pacientes que estavam com câncer bucal, né? E aí eles Sim. passaram, ele aliviou muito a dor daquele paciente, da boca dele, fechou um pouco a ferida. Então, assim, os resultados são realmente show demais, são incríveis. Nossa, que legal, bem interessante. Está sendo uma aula para mim aqui também, para estar conhecimento. Eu tenho até dois clientes meus que eles trabalham com ozonoterapia aqui, aqui em São Paulo. E também, eles são super apaixonados assim pela técnica, que o retorno é excelente, né? Eu sou encantada. Eu, assim, eu posso até falar que eu sou extremamente encantada porque, assim, eu vejo os resultados que eu tenho aqui. Eu vejo os sorrisos que eu devolvo. Eu sei daquele paciente que chegou para mim e falou assim, eu não acreditava mais. Eu já estava a fim de me matar, de me suicidar. Meu Deus, eu tô sem dor. Eu nem acreditava que eu ia ficar sem dor. Então, a gente se emociona também com o paciente. Então, isso faz eu me apaixonar pela técnica, né? Porque os resultados, eles são incríveis mesmo na vida de um paciente. A gente pode transformar uma vida através da ozonoterapia e os outros arsenais que a gente achar que vai ser agregador para aquele paciente. E para o profissional de saúde, isso aí é o que é o objetivo, né? É A o seu gente consegue paciente mudar estar bem, vidas. tudo, aí você quer, te motiva cada vez mais. Né? Inclusive, eu tô com uma amiga aí, né, que eu acho que ela tá até online aqui, não sei se ela saiu, agora ela apareceu, que a gente viaja juntos, né? Ela também tem a formação de ozonoterapia, ela é enfermeira, e ela acabou de curar uma paciente de Covid-19. Então, Sei. assim, ela foi até mencionada por um médico dos Estados Unidos que apoiou ela. E a gente ficou muito feliz, porque, assim, é uma felicidade de poder saber que o nosso material de trabalho, o nosso instrumento de trabalho tem essa capacidade de curar a vida de um paciente, de devolver um sorriso, uma alegria, um bem-estar, uma qualidade de vida. Então, assim, não tem explicação. A ozonoterapia é show demais. Nossa, que bacana. Eu não sou profissional da saúde, trabalho com profissionais da saúde, estou já super feliz assim de conhecer a técnica, muito bacana. A gente ainda tem mais 10 minutinhos de live antes que o Instagram derrube a gente. Conta um pouquinho mais de casos, assim, eu acho que é interessante para os profissionais que estão nos assistindo, para saber parte de resultados, tudo, casos curiosos, ou até algum caso que você usou a técnica de ozônio e não teve o resultado que você esperava, ou imaginava, não sei se aconteceu ou não, que existem, diz que quase todas as técnicas têm o resultado excelente e o que você não imaginou que poderia ser, né? Sim, sim, a gente tem resultados aqui maravilhosos de pacientes que foram desenganados por uma cegueira, um exemplo. Chegou lá o oftalmo, falou, ó, você não tem mais condições de enxergar, entendeu? Você não tem mais condições de enxergar, você perdeu 70% da vista. Falei, posso fazer um protocolo? Ele tinha o descolamento de
retina. Falei, deixa eu fazer um protocolo em você. Se não der certo, aí você faz o laser para tentar melhorar um pouco. E a gente pegou, fez uma aplicação. Ele já disse que já no final da terapia já clareou. Quando foi na segunda aplicação, ele já estava lendo. E aí ele pegou e foi Nossa. em outro oftalmo. O oftalmo olhou o exame dele e falou assim: nossa, sua vista aqui não tem mais jeito não do lado esquerdo, né? Do lado direito, desculpa. Do lado direito não tem mais jeito, mas eu vou fazer o exame aqui. E ele começou a responder tudo do lado direito. Ele falou, ué, mas como que sua vista do lado direito tá melhor do que do lado esquerdo? Mandou ele fazer outro exame no mesmo dia. Aí eles foram desesperados, fizeram o exame. Quando ele voltou, a retina que estava descolada não estava mais, estava retinha, até esses exames. Ele estava cheio de vasos rompidos, estava sequinho. E até a mácula que estava manchada, que faz a gente enxergar, tinha limpado. Sim. Então, assim, um resultado Olha só. extremamente incrível, que nem eles acreditaram. Eles pegaram o exame, Catiane, deixa eu aí, por favor, deixa eu ir aí, eu tenho um negócio para te contar. Eu fiquei até nervosa quando eles chegaram aqui. Eles falaram que o paciente ficou super bem. E até hoje ele está super bem. E ele estava condenado por 3 médicos de perder a visão do lado direito. E a gente conseguiu certo. Nossa, pacientes que bacana. sofriam de ombro há 6 meses, ruptura, gente. A gente tem paciente de ruptura de ombro aqui. Você sabe que é só cirúrgico. Paciente idoso de quase 70 e poucos anos, que não levantava o braço, saiu daqui com... Eu sempre faço esses posts, esses resultados. O paciente levantando a 180 graus sem dor nenhuma. Aí eles chegam lá pro médico e falam, olha aqui, médico. Aí eles falam, o que você fez? Sim. Tem uma doutora ali que cura dor de todo mundo, que ela faz qualquer pessoa ficar bem. E aí a gente tem esses resultados incríveis. Agora, em relação a resultados que não acontecem, eu posso garantir para você que não acontece, porque ou o paciente não vem na terapia, ou ele não faz o protocolo que tem que ser feito, entendeu? Ou ele está em outro nível de estresse, de emoção, depressão, ou ele não acredita, né? Porque a gente sabe que o emocional conta muito nesses pacientes. Mas o paciente que ele faz certinho, pode ser que a gente não dê os 100% de resultado para ele. Mas ou ele vai ter o alívio geral ou o maior alívio da vida dele. Ele vai ficar da melhor maneira como ele nunca ficou. Porque as nossas células, se elas estiverem oxigenadas, tá tudo bem. O ozônio é formado por 95% de oxigênio e 5% de ozônio. Então, mitocôndrias vai estar ativada, que faz a liberação de ATP, de energia celular, entendeu? Então, assim, se tem energia celular, se as células estão conseguindo fazer o fator mitocondrial, deixando o bem-estar, não tem como não melhorar. Não tem como. Então, assim, ele não vai melhorar se ele errar de alguma maneira, né? Ou o emocional dele estiver muito abalado, ou ele não vir na terapia, ou ele comer muito errado, porque assim, como eu falei, a ozonioterapia é a limpeza do terreno biológico. Então, assim, se eu limpo aquele terreno, o paciente vai e coloca muito leite, vai e coloca muito glúten naquela alimentação, o que ele faz? Ele vai inflamar o terreno biológico dele novamente. Então, vai ser uma briga. Então, um exemplo, quem tem artrite reumatoide, que tem um processo extremamente inflamatório no corpo, se eu venho, faço ozônio nele, ele vai e come tudo errado, ele não vai melhorar. Ele não vai. Por quê? Porque o corpo dele está extremamente inflamado. E aí, se ele dá comida, processo inflamatório para ele novamente, o que vai acontecer? Ele não vai melhorar de jeito nenhum. E mesmo assim, ainda tem muitos que ainda conseguem resultados. Nem eu acredito como. Mas ainda tem uns que conseguem resultados. Nossa, que bacana. Tem uma pergunta aqui da Mari Barros, que é, doutora Catiane, sobre pacientes fibromialgicos. Você tem relatos positivos associados às duas técnicas, tanto ozônio e bandagem, como alternativa do tratamento? Sim, nós temos resultados maravilhosos aqui em relação com pacientes de fibromialgia. Mas é como eu acabei de falar, Mariana, se o paciente ele não se ajudar, aí fica um pouco difícil. Já tive paciente aqui que chegou para mim e falou assim, doutor, eu não aguento mais de dor, eu não suporto mais de dor. E a gente fez um protocolo super maravilhoso. A paciente vinha aqui toda hora rindo, sorridente, brincando, estava super bem. E aí fez uma viagem para São Paulo. Nessa viagem parece que ela fez outro tratamento, né? Outro tratamento, e aí quando ela voltou com muita dor. Porque, querendo ou não, é uma doença crônica. Então, assim, o que acontece? Você vai melhorar? Vai, mas aí você depois vai ter que fazer ciclos. Para sempre
tá com aquela regeneração celular, com aquela regeneração tecidual, sempre com o terreno biológico íntegro. Então, assim, eu vou fazer, tenho fibromialgia, vou fazer ozonoterapia só uma vez? Não. Você vai fazer mesmo que você não tenha dor. Você vai vir aqui dar um alimento para o seu corpo, para o seu organismo. E aí você vai passar anos sem dor. Só que hoje a gente também já tem outras técnicas que a gente agrega com a fibromialgia, que também a gente utiliza outras técnicas que a gente trata o emocional do paciente, porque a gente sabe que hoje a fibromialgia já tem um pouco a ver com o emocional. A gente trata aquele emocional, faz a limpeza do terreno biológico, do fígado, de toda aquela região, melhora a desbiose daquela paciente, com certeza ela vai ter uma desbiose, então a gente melhora a desbiose, a parte do fígado, né, da esteatose, e aí, consequentemente, melhora a rigidez com a ozonoterapia, o uso de bandagem, e a gente tem um resultado extremamente show, gente. Eu nem tenho, acho que, adjetivo para poder elogiar os resultados que a gente tem quando o paciente se ajuda. Agora, não adianta você achar que a ozonoterapia vai resolver a vida do paciente se ele não faz nada por ele. O que que acontece? O paciente, às vezes, acha que, tá pagando, o ozônio tem a obrigação, ou a bandagem elástica fazer tudo sozinho. De fazer tudo sozinho e ele não pagar nada. E ele não fazer nada, não se esforçar. Não, é esforço de todos os lados. Do conhecimento do terapeuta, da ozonioterapia e da ajuda do paciente, que a gente tem um resultado maravilhoso. Joia. Ô, Catiane, a gente tem 2 minutos ainda de live. Fala um pouquinho da clínica, passa os contatos para o pessoal. Eu sei que aí na tua cidade, eu acredito que tem bastante gente assistindo, mas é sempre bom, assim, as pessoas conhecerem tudo, ou passar já o contato direto para você, com alguma dúvida, porque a gente tem a audiência de hoje, mas tem muita gente que está assistindo nossas lives depois lá no nosso canal do YouTube. Então, se puder passar os seus contatos, para tirar dúvida com você, é bem bacana. Gente, sou especializada em dor, né? Atuo aqui com a ozonoterapia e outros recursos, quiropraxia instrumental, bandagem elástica, osteopatia, terapia manual. A nossa equipe é extremamente bem conceituada no que se fala em tratamento de dor, né? Nós estamos localizados aqui na Avenida Campos Sales. Eu posso... vocês podem estar entrando diretamente no meu Instagram, catianemagalhães.fisio, adicionando lá, vai ter o nosso contato, entre em contato com a gente, venha conhecer o nosso local. Será um imenso prazer receber você aqui e você conhecer todo o nosso trabalho, que o nosso trabalho realmente é diferenciado. Nós não temos um tratamento parecido aqui dentro do estado. Então, assim, a gente consegue resultados maravilhosos. Então, venha conhecer a gente, venha conhecer nosso serviço. Legal. A nossa empresa está de portas abertas, a nossa clínica aqui, para poder receber você, para poder te liberar esse bem-estar, te devolver esse sorriso e que você fique super bem. Joia, show de bola. Eu digo que é um jeito inovador de viver sem dor. Muito bacana. Legal, Catiane. Como a gente tem menos de 1 minuto, queria te agradecer muito pela live. Eu acho que foi sensacional. Aprendemos várias coisas aqui. Com certeza vai colocar um monte de perguntas, vou encaminhar para você. E quem sabe mais para frente a gente já não faz outra também, talvez com um tema mais especializado aqui, porque eu acho que vai surgir bastante sugestões de tema. Então, eu queria te agradecer muito aí pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu agradeço pelo convite. Espero que vocês tenham gostado da live, que também tenha ajudado, porque nós precisamos crescer na área da saúde de uma maneira sem efeitos colaterais, para poder gerar qualidade de vida para essas pessoas que tanto precisam da gente. Show. E avisando o pessoal, a live vai estar salva por 24 horas aqui nos stories da Movitemp, e vai estar salva também no nosso canal oficial do YouTube, que é Movitemp Oficial. Só digitar lá tem todas as lives desde a primeira. Tá joia? Obrigado, Catiane. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, Obrigada foi também. excelente. Tchau. Tá joia. Caso apareça alguma dúvida, eu encaminho direto para você. Por favor, vou ficar no aguardo, tá bom? Então, tá joia. Tchau, obrigado. Obrigada.